Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus Santíssimo, nosso Pai, nosso Senhor que estás nos céus, mas que do céu, ó Deus, o Senhor fala conosco pela Tua palavra. Aqui estamos, diante dela mais uma vez, esperançosos de que o Senhor fale às nossas vidas, que o Senhor nos confronte, nos console, que o Senhor, ó Deus, venha se encontrar conosco através desse texto que acabamos de ler. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a viver esta guerra que aqui se apresenta, para que ao final nós possamos, ó Deus, sair dela vitoriosos. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós falaremos sobre a guerra. Guerras formam uma realidade sombria na história do mundo. As projeções mais conservadoras apontam que nas duas grandes guerras mundiais, cerca de 55 milhões de pessoas morreram. Há quem diga que apenas a Segunda Guerra custou em prejuízo entre 100 e 200 bilhões de dólares. Guerras trazem destruição, guerras trazem devastação, guerras trazem morte. Mas o prejuízo os danos de uma guerra não são causados apenas para o lado perdedor. Guerras trazem prejuízos também para os vitoriosos. Os vitoriosos terão também que juntar os cacos ao final das batalhas. Pois em uma guerra não há vitoriosos que não tenham derramado o seu próprio sangue. Não há vitoriosos que tenham vencido uma batalha sem terem lutado e sentido a dor dessa batalha. Porque em uma guerra os vencedores também perdem. Mas a guerra de que falaremos hoje, irmãos, não é uma guerra comum. Nessa guerra não há tiros, nessa guerra não há bombas, nessa guerra não há explosões. Ela não acontece nos campos de batalha entre as nações, entre os soldados de vários povos. Ela acontece nos nossos corações. Trata-se de uma guerra espiritual, uma guerra que eu e você conhecemos muito bem. Nós falaremos de uma guerra silenciosa, mas uma guerra verdadeira e muito real que acontece dentro das nossas vidas. E para entendermos essa guerra, nós veremos 3 pontos a partir desse texto que acabamos de ler. O primeiro ponto,
vai do versículo 16 ao 18, onde nós veremos as forças dessa guerra. O segundo ponto, nós veremos as obras dessa guerra, do versículo 19 ao 23. E por fim, do versículo 24 até o versículo 26, nós falaremos do vencedor dessa guerra. O texto, portanto, começa nos dizendo quais são as forças dessa guerra. É uma guerra entre a carne e o espírito. A carne é a nossa natureza caída, o nosso velho homem, a mancha do pecado em nós, é aquilo que encontra prazer no pecado, prazer naquilo que Deus proíbe, que deseja o contrário da vontade de Deus. Já o Espírito, aqui tratado, aponta para a obra regeneradora do Espírito Santo em nós, para o novo homem, a nova criação, para a nova natureza. Refere-se ao poder de Deus de dar vida ao pecador, de fazer dele alguém vivo, alguém espiritualmente vivo. São essas duas forças que travam essa guerra. Diante delas, então, pesa uma ordem sobre nós. A ordem expressa no versículo 16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A ordem que pesa sobre nós é para andarmos segundo a nova natureza, para vivermos buscando os novos desejos, para seguirmos a vontade de Deus. E se andarmos segundo essa nova natureza, o texto nos diz que jamais a carne vencerá, que ela jamais será satisfeita. Mas nós não sabemos, melhor dizendo, mas nós sabemos que as coisas não são tão simples na prática. Nós sabemos que obedecer a essa ordem não é tão fácil. Nós sabemos que a nossa carne ainda está ali, que ela está falando conosco, que ela nos diz coisas, que ela tenta nos seduzir, que ela ainda está batalhando de alguma forma para reinar, para retomar o seu território que foi perdido. Nós conhecemos a nossa carne. Nós queremos seguir em frente, nós queremos agradar a Deus, há um novo desejo em nós, uma nova motivação em nós. O Espírito Santo habita em nós, ele pulsa em nós, desejando Deus. Mas a carne está ali. A carne está ali a nos convidar. A carne continua ali com o canto da sereia, nos chamando para as antigas vontades, para os antigos desejos. Porque essa guerra, ela é uma guerra de desejos. A palavra militar, no versículo 17, significa no grego ter um forte desejo para fazer algo. A carne milita contra o Espírito. A carne tem um forte desejo contra o Espírito. E o nosso coração é onde esses desejos brotam. O nosso coração é onde esses desejos nascem. E esses desejos são avassaladores. E eles vêm com toda a força. E eles nos agarram. E eles tentam nos levar para os antigos caminhos. Eles tentam nos levar para satisfazer cada um deles, para que eles sejam atendidos. E esses desejos são opostos aos desejos do Espírito. Desejos opostos brotam em nós, porque eles nascem de fontes diferentes. Uns nascem da antiga natureza da carne, outros nascem da nova natureza, que é o Espírito. E isso gera um grande conflito em nós. Um conflito que conhecemos, um conflito que traz angústia, um conflito que traz dúvida, um conflito que traz tristeza, que traz dores. E há momentos que parece que uma revolução está dentro de nós. E nós ficamos confusos. E então você se pergunta, que pensamentos são esses que estão chegando à minha mente? Que desejos são esses que eu estou tendo? Desejos pecaminosos, vontades contrárias à vontade de Deus. Eu sou um cristão, eu sou um crente.
De onde esses desejos vêm? Porque eu estou desejando estas coisas, esses pecados. E parece que essas vontades, elas possuem uma vida própria. Nós não as queremos dentro de nós não pedimos a companhia de tais desejos, mas eles estão ali. Eles são reais, eles estão brotando, eles estão nascendo, eles estão chegando, e eles não param de chegar, e eles não param de nascer, e eles não param de brotar. E então, nós ficamos com o sentimento que Paulo descreve no versículo 17. Aquilo que não queremos está em nós, está tratando de nos dominar. Aquilo que não desejamos fazer, nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo aquilo que não queremos. E isso vai consumindo as nossas forças. E isso vai nos desgastando. E mesmo que as pessoas à nossa volta não vejam a guerra, não sintam as dores, não ouçam os tiros desta guerra, as explosões dessa guerra, nós estamos atribulados por dentro. Porque nós estamos, sim, no meio de uma guerra. E essa guerra é difícil, é desgastante, porque ela não é apenas uma guerra de desejos. Ela é uma batalha entre deuses. Ela é uma batalha sobre quem irá nos governar. Ela é uma batalha sobre quem será o nosso rei, o nosso Deus. Quem será o nosso Deus? É a pergunta que esta guerra responde. A nossa carne está lutando para ser a nossa rainha mais uma vez, para sentar no trono do nosso coração, para nos governar, para mandar em nós. E essa é a questão que causa o embate entre a carne e o espírito. A batalha entre deuses. Veja o versículo 18, o que o texto nos diz. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Irmãos, entre os Gálatas existia um falso ensino. O ensino de que o homem poderia ser salvo pelas obras da lei. De que o homem, pela sua força, pelo seu querer, pela sua vontade, ele poderia fazer boas obras e poderia alcançar a salvação. Esse ensino dava ao homem e continua dando ao homem autonomia para salvar a si mesmo. Autonomia para ser o autor da sua própria salvação. Então perceba que quando Paulo diz aqui que aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, ele está dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles não salvam a si mesmo. Eles são o contrário daqueles que dependem da lei. Os guiados pelo Espírito sabem que não podem salvar a si mesmos, porque foram salvos pela graça de Deus, não por suas obras, não pelo seu mérito. Então perceba o que está em jogo aqui. Trata-se de uma guerra por autonomia, de uma luta por autonomia. Viver pela carne significa buscar salvação com as próprias forças, buscar a sua própria satisfação, a sua própria alegria, seguir a sua própria vontade. Mas viver pelo Espírito significa abraçar a salvação de Deus. Significa depender de outro, significa depender de um Deus e da vontade desse Deus, e não depender de si mesmo ou fazer de si mesmo o seu próprio Deus. Essa é a batalha dos deuses nessa guerra. Ou o nosso coração seguirá os falsos deuses, os ídolos que criamos, os ídolos desse mundo, os ídolos da nossa carne. Ou ele buscará salvação na carne, satisfação na carne, ou ele seguirá o Deus verdadeiro, o único Deus que nos salvou. Essa é a questão dentro dessa guerra, dentro dessa batalha. E todas as vezes que nós pensamos ou agimos, nós estamos pensando e agindo de um lado dessa guerra.
Não há meio termo aqui. Não há muro aqui para você caminhar em cima. Ou você age segundo a carne, ou você age segundo o Espírito. E isso nos leva ao segundo ponto desse sermão: as obras dessa guerra. Nós somos servos, irmãos, por natureza. Nós nascemos para ter um Deus que nos governa. Nós vivemos sempre sob o domínio de alguém ou de alguma coisa. Nós sempre estamos sendo guiados por alguma coisa. Nós podemos ser o nosso próprio Deus. Alguma coisa pode ser o nosso próprio Deus, o ídolo que criamos, falsos deuses, ou podemos servir ao Deus verdadeiro. O fato é que cada um desses deuses irá exigir o nosso serviço. Cada um deles exige as obras que devemos fazer, as obras de obediência que devemos a esse Deus. E no final das contas, o Deus que servimos determinará como nós viveremos. O Deus que nós servimos determinará a maneira que procederemos nesta vida. Determinará quais serão as nossas obras. E o nosso texto mostra quais são as obras da carne, as obras dos ídolos, mas também mostra qual é o fruto, a obra do Espírito de Deus, do Deus verdadeiro. Veja então as obras da carne, as obras dos falsos deuses. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Nós podemos imaginar essa lista em 4 grupos. As primeiras palavras tratam da área sexual: prostituição, impureza e lascívia. Prostituição aqui é qualquer prática sexual fora do casamento. Impureza transmite a ideia geral de corrupção sexual que atinge pensamentos, ações, palavras, e enquanto lascívia é o desejo descontrolado nessa área. A área sexual é, e sempre foi na história, uma das áreas onde vemos a carne, os ídolos, reinando entre os homens. Faz muito tempo que a nossa cultura deixou de ligar para o sexo apenas dentro do casamento. Indústria da pornografia crescendo, tornando homens e mulheres viciados. E nós pensamos que isso só está fora da igreja, mas não é verdade, está dentro da igreja. Uma pesquisa feita em 2006 revelou, pasmem, que 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres cristãs se declararam com algum nível de vício em pornografia. Isso é assustador, irmãos. Isso é assustador. Os desejos sexuais foram projetados por Deus. Foram criados por Deus. A atração entre homem e mulher foi criada por Deus, mas para ser vivido dentro do casamento, e tão somente no casamento. O sexo pertence ao homem e à mulher dentro do casamento, não fora dele, não antes dele, mas dentro do casamento. O segundo grupo de palavras trata da área da religião nessa lista. Idolatria, que é o pecado de adorar falsos deuses, e a feitiçaria, que são práticas ocultas, práticas religiosas ocultas. E em seguida, nós vemos um terceiro grupo de palavras que falam de relacionamentos. Inimizades, ser hostil com as pessoas. Porfias, que são contendas ou partidarismos.
que criamos, que podemos criar com os nossos pecados, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, pecados entre relacionamentos. Todas essas obras aqui desse grupo nos afastam das pessoas, nos isolam das pessoas, nos levam a causar conflitos na família, na igreja e com aqueles que estão à nossa volta. E por fim, Paulo traz um grupo de palavras, duas palavras, melhor dizendo, bebedices e glutonarias, que são palavras que tratam da área do consumo. Bebedice aqui, como o nome já diz, beber demais, bebida alcoólica, ligado à embriaguez. E glutonaria está ligada ao consumo tanto de comida como de bebida de forma desenfreada. E aqui está falando de procissões de falsos deuses da época, que as pessoas saíam na rua bebendo, comendo, se embriagando. É a figura do carnaval hoje, viu, irmãos? Essa glutonaria que Paulo fala aqui. Pessoas na rua, servindo a ídolos, bebendo, se prostituindo e comendo sem limite. Perceba que todas essas obras da carne possuem algo em comum. Elas são egoístas. Elas colocam o nosso eu no centro, a nossa vontade, os prazeres momentâneos. Elas nos levam a pensar em nós mesmos e nos nossos próprios objetivos. De acordo com o versículo 21, essa lista de obras não é exaustiva. Há outras semelhantes a estas, Paulo diz. As obras da carne são numerosas. Dificilmente nós seremos capazes de compor uma lista onde todas essas obras poderão ser listadas. É por isso que João Calvino disse acertadamente que o nosso coração, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A nossa carne tem a capacidade de oferecer o ídolo que nós desejarmos. Imagine o seu ídolo. Imagine o seu pecado. Imagine o prazer que você almeja. Imagine o Deus que você quer ter. Imagine aquilo que esse Deus irá te dar ou exigir de você. Pense no Deus que você quiser e a sua carne estará pronta para forjar esse Deus e te entregar ele pronto em ouro reluzente para que você o adore. A nossa carne é especialista nisso. Quando o assunto é forjar um Deus, o nosso velho homem é um exímio artesão. Ele é o melhor de todos. Ele sabe muito bem fazer o Deus que nós desejamos. E Ele faz com toda a beleza e toda a pompa que nós esperamos desse Deus. Mas esse Deus é falso. Ele não passa de um ídolo. Mas há um maior problema ainda nessa questão. Os falsos deuses, eles não apenas exigem as nossas obras. Eles determinam o nosso destino. É isso que o nosso texto nos diz ao final do versículo 21. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqueles que vivem as obras da carne, aqueles que não possuem nenhum temor, nenhum arrependimento, aqueles que não têm a sua paz retirada, quando praticam as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Eles não pertencem a Deus. Se você está em uma situação assim, se você peca e nada sente, se você vive praticando obras da carne, mas não sente arrependimento, e para você isso é normal, você não encontrou a salvação de Deus. Você só conhece a carne e as obras da carne. Não é para essas obras que Deus nos chamou. Não é para essas obras que Deus nos salvou. Deus nos chama para vivermos as obras do Espírito.
Mas as obras do Espírito são de uma outra natureza. E preste atenção aqui. As obras do Espírito não são como as obras da carne. Veja que quando Paulo começa a falar do Espírito, ele não usa nem mesmo a palavra obra. O mais natural aqui era Paulo listar as obras da carne e depois ele dizer, e as obras do Espírito são. Mas quando ele chega para falar do Espírito, ele não usa a palavra obra, ele usa a palavra fruto. Porque um fruto precisa ser cultivado. Um fruto precisa ser cuidado para que cresça. Veja a diferença. A carne, meus irmãos, é como o mato que cresce nas ruas. A carne não precisa de cuidados. A carne cresce sozinha. Nós não precisamos de esforço para pecar. Nós não precisamos trabalhar para pecar. Os pecados são como a erva daninha que infesta as plantações. Elas crescem, elas nascem. Ninguém planta, ninguém rega, ninguém cuida. E elas estão crescendo e tomando de conta de tudo. E a carne impede o fruto de se desenvolver. Mesmo que ninguém seja especialista em plantar a carne, em cuidar da carne, ela está crescendo. A especialidade da carne é crescer e acabar com o fruto. É limitar o fruto, é deixar o fruto mirrado, seco, sem vida. Mas o fruto não é assim. O fruto exige cuidados, o fruto exige esforço, o fruto exige trabalho para que cresça. E nessa carne, meus irmãos, melhor dizendo, nessa guerra, a carne já está desenvolvida. A carne já está crescida. A carne está com suas raízes fincadas no nosso coração. Mas o fruto ainda está em crescimento. O fruto foi plantado depois. E ele exige cuidados. A carne sempre esteve conosco. A carne é nossa natureza. Nós somos habilidosos em pecar. Nós não precisamos de muita coisa para pecar. Nós sabemos fazer isso como ninguém. Como ninguém. Nós sabemos pecar. Nós somos unidos à carne desde o nosso nascimento. Por muito tempo, nós ocupávamos as fileiras do exército da carne. Nós fomos treinados ali. Nós nos tornamos soldados exemplares ali. Nós sabemos lutar do lado de lá. Nós fomos treinados na carne. E nos tornamos especialistas em fazer as obras da carne. Mas um dia, Deus nos salvou. Um dia, Deus invadiu as fileiras desse exército e nos arrancou de lá, e nos tirou de lá, e colocou em nós o seu Espírito. O Espírito de Deus passou a morar em nós, a ser o nosso condutor, o nosso guia. E nós passamos a lutar pelo Espírito. Mas desse lado da guerra, nós chegamos fracos. Nós não sabemos lutar aqui. Nós não sabemos trabalhar aqui. Nós somos crianças. Enquanto do lado de lá nós éramos exímeis soldados, do lado de cá nós chegamos sem saber usar as armas que recebemos, sem saber lidar com essa batalha. Enquanto os ídolos da carne, irmãos, estavam lá sempre alinhados ao nosso coração, ao nosso egoísmo e à nossa vontade, o Espírito de Deus nos chama a viver uns para os outros e não para nós mesmos. O Espírito de Deus nos chama a viver para os outros e não para nós mesmos. E eis aqui a grande diferença entre esses dois lados.
Do lado da carne, nós somos os deuses. Do lado do Espírito, nós somos os servos de um Deus verdadeiro. Nós temos que servir a um Deus, fazer a vontade de outro e não a nossa própria vontade. O nosso texto também nos diz qual é então o fruto do Espírito. Esse fruto que recebemos quando Deus nos salvou. Veja o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor, um sentimento de abnegação. Paulo nos diz em 1 Coríntios 13:4 que o amor não busca os próprios interesses. O amor busca o interesse daquele que é amado, de outra pessoa, não o interesse de quem ama. Alegria, a alegria cristã, aquela que não olha para as circunstâncias, mas que exige de nós uma alegria mesmo em meio aos sofrimentos. A alegria da salvação, a alegria que há em nosso coração quando vemos a alegria de outro irmão, o sucesso de outro irmão, como Paulo nos diz também em Romanos 12:15, para sermos alegres com aqueles que se alegram. Assim como o amor, a alegria cristã, ela não é egoísta, ela pensa nos outros. Paz, a paz com Deus. A paz de alguém que deixou de depender de si mesmo e de viver aflito achando que deveria salvar a si mesmo e descobriu que tem paz com um Deus gracioso que nos deu salvação em Cristo para que tivéssemos paz com Ele. Uma paz que vem como um presente do próprio Deus. Longanimidade, a atitude de exercer paciência com os outros, com aqueles que nos aborrecem, com aqueles que nos levam a explodir de ira. A longanimidade é a virtude de não se irar facilmente. Benignidade, ser útil aos outros. Bondade, ser generoso aos outros. Fidelidade, ser alguém em quem os outros podem depositar confiança. Mansidão, qualidade de ser humilde, de ser gentil, de ser cortês com as outras pessoas. E finalmente, domínio próprio, a capacidade de dominar a si mesmo, de controlar os próprios impulsos, as próprias emoções, os próprios desejos, de limitar a si mesmo. São essas virtudes que devem ser vividas por aqueles que possuem o Espírito de Deus. Essas virtudes devem ser vividas sem nenhuma limitação. É isso que Paulo quer dizer quando no versículo 23 ele diz: contra estas coisas não há lei. Com essas palavras ele está dizendo: essas coisas podem ser vividas livremente, sem proibição alguma. Mas perceba que todas essas virtudes estão focadas em Deus e nos outros. Nenhuma diz respeito a nós mesmos. Nenhuma está apontada para a nossa vontade, para o nosso desejo. Viver pelo Espírito significa viver para os outros. E é aqui que está o desafio, irmãos. Como viver de uma forma que não sabemos viver? Como nós, que sempre vivemos pela carne, que não aprendemos ao longo da vida a viver para outros, mas apenas para os nossos próprios deuses. Como fazer isso? Nós não fazemos essas coisas naturalmente. Nós não fomos treinados para viver essas coisas, para nos despir de nós mesmos, para lutar contra o nosso próprio eu. Nós estávamos acostumados a viver para nós, não para Deus, não para os outros. E é por esse motivo que a vida cristã é difícil. É por esse motivo que ser um crente é uma luta, é uma guerra. As obras da carne, elas parecem combinar mais com a gente. Não é verdade? Elas não parecem combinar mais.
Não é mais fácil eu fazer o que eu quero? Não é mais fácil eu atender os meus desejos? Mas as obras do Espírito, por outro lado, parecem ser estranhas, parecem ser nossas inimigas, parecem exigir de nós aquilo que nos custa, que é caro para nós mesmos. Parece não levar em conta quem nós somos. Por isso, a vida cristã é uma guerra. E às vezes parece que a carne leva vantagem nessa guerra, porque é mais fácil atender a carne. Talvez teríamos uma vida de paz, como alguns dizem. Esqueça isso. Isso é pressão psicológica, esse negócio de ser crente. Esquece ser crente. Vai aproveitar a vida. Liberdade. Seja quem você é. Quem você pensa que é. Siga seu próprio pensamento. O importante é ser feliz. É a mentalidade da carne. É a mentalidade do mundo. Atitudes centradas em nós mesmos. Nós mesmos sendo os nossos deuses. Então parece mais fácil viver a carne, abandonar o espírito, abandonar a religião cristã, ou viver o falso cristianismo que oferecem por aí, onde não existe guerra, onde não há batalha, onde não há dificuldades, onde não há sofrimentos. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho onde nós mesmos somos chamados para uma guerra. E essa guerra, é nessa guerra que nós ficamos entre os ídolos e entre Deus, entre as obras da carne e entre o fruto do Espírito. Mas a boa notícia, irmãos, para caminharmos ao final, é que nós podemos sair vitoriosos dessa guerra. É que nós podemos chegar ao final vitoriosos com o Espírito de Deus. E isso nos leva à última parte do nosso sermão, o vencedor dessa guerra, dos versículos 24 ao 26. Quem são os vencedores dessa guerra? Quem são aqueles que ao final serão encontrados aprovados? São aqueles por quem Cristo morreu. São aqueles que foram salvos pelo Filho de Deus. São aqueles, como diz o versículo 24, que estão em Cristo e por isso crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A nossa carne foi ferida de morte na cruz, meus irmãos. A nossa carne foi ferida de morte na cruz. Nós estamos unidos a Cristo em sua morte. Quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, a nossa carne foi pregada com Ele. No momento em que a morte o atingiu, a nossa carne também foi ferida mortalmente. A lança que atravessou o nosso Senhor também atravessou o nosso velho homem e o feriu para a morte. E quando Cristo, nosso Senhor, ressuscitou, nós também estávamos unidos a Ele em sua ressurreição. Nós recebemos uma nova criação, uma nova criatura em nós. Nós fomos feitos novas criaturas pelo poder do Espírito de Deus. Então perceba uma coisa que nos faz já vitoriosos nessa guerra. Essas forças, elas não são iguais. Carne e espírito não são forças igualmente poderosas, que se digladiam entre si e que a carne pode vencer no final. Não é assim, meus irmãos. A carne está ferida, e ela está ferida de morte. Ela foi pregada na cruz. Carne e espírito não são forças igualmente poderosas. A carne está fraca, ela está agonizando, ela está vivendo os últimos suspiros. Mas por outro lado, o Espírito de Deus que está em nós é o Espírito de vida, é o Espírito do Deus Todo-Poderoso que nos salvou.
Nós temos o poder de vencer a carne, não em nós mesmos, mas no Espírito de Deus que habita em nós. O nosso Deus nos deu o poder para vencermos essa guerra. É por isso que esse texto espera que aqueles que tenham o Espírito vivam por esse Espírito, como diz o versículo 25. Porque quem tem esse Espírito poderoso viverá por meio desse Espírito, não viverá por meio da carne. Quem tem o Espírito deixará os sentimentos egoístas que são listados mais uma vez aqui no versículo 26. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso são atitudes carnais. Mas Deus, em sua palavra, está nos dizendo: aqueles que têm o Espírito abandonam os sentimentos egoístas. Mas a questão, irmãos, é que nós ainda estamos em um processo em que o fruto do Espírito está amadurecendo a cada dia. E nesse processo nós precisamos ser bons agricultores que nutrem esse fruto, que trabalham por esse fruto, pela santificação, pelo crescimento espiritual. Nós precisamos usar os meios de graça, a leitura bíblica, a frequência nos cultos da igreja, a comunhão uns com os outros, a oração. São os meios de graça através dos quais esse fruto é alimentado, esse fruto é regado, para que esse fruto cresça. Precisamos lutar e trabalhar para crescermos. Mas sabe qual é o problema? É que nós agimos como crianças. Por vezes nós preferimos ouvir a carne do que darmos ouvido ao Espírito. Preferimos ouvir a morte do que ouvir a vida. Nós esquecemos que essa guerra, que numa guerra os vencedores também perdem. Nós esquecemos que não existem heróis de guerra que não tenham sentido as dores da batalha que travaram. E então, em muitos momentos, nós agimos para ter prazeres momentâneos que a carne nos oferece, porque ainda existe em nós uma mente carnal e mundana, de que os vencedores são os que ganham e não os que perdem. Em nós ainda há essa mente, esse resquício. A carne está lá agonizando, mas ela ainda está com sua influência dizendo: os vencedores são os que ganham. E nós vamos acreditando. E nós vamos nos entregando. E nós não queremos a cruz. Nós não queremos a guerra. Nós não queremos sofrer para amadurecer. Nós desejamos alguém que nos diga que nós sairemos vitoriosos enquanto nos deleitamos na carne. Nós queremos alguém que nos diga que nós sairemos vitoriosos sem lutarmos. Que nós teremos vitória sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com os irmãos, sem compromisso com o culto, com a Bíblia, com as orações. Nós sonhamos que alguém nos diga isso. A nossa carne clama por isso, espera por isso. Olhe para Cristo, meu irmão. Veja o Cristo que venceu o pecado, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu o inferno. Veja o Cristo que venceu este mundo e que hoje reina nos céus sobre tudo e sobre todos. A vitória desse Cristo foi forjada em sofrimentos. A vitória desse Cristo, o lucro desse Senhor, foi ganho com a perda. Ele perdeu para ganhar. Ele venceu depois de uma guerra sangrenta, onde o seu próprio sangue lavou os campos da sua batalha.
O nosso Senhor é um Senhor que nos ensina a perder, é um Senhor que se humilhou, que sofreu antes de ser exaltado, antes de ser vitorioso. O chamado de Deus, irmãos, é para seguirmos a esse Cristo. Devemos seguir a este Jesus que morreu em obediência ao Pai, a esse Jesus que morreu pela sua igreja, pelo seu povo, a esse Jesus que viveu pelo Espírito. O texto que lemos de Lucas fala da vitória de Cristo sobre Satanás no deserto. E o texto começa dizendo que o Senhor Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, onde seria tentado. Ele lutou e venceu, porque o Espírito o capacitou. Ele sofreu, ele abriu mão de si mesmo, ele se despiu de sua glória e venceu, porque o Espírito o ajudou e o capacitou a vencer. Meus irmãos, nós temos esse mesmo Espírito. Esse Espírito habita em nós, para que nós também, pelo poder desse Espírito, possamos nos despir de nós mesmos e vencermos como o nosso Cristo venceu este mundo. Por isso que podemos vencer, não pela nossa força, não pelo nosso empenho vazio com esperança em nós mesmos, mas pelo poder de Deus que está em nós por causa do seu Espírito. O chamado de Deus, irmãos, é para seguirmos a Cristo, para tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor, para que essa cruz nos lembre todos os dias que nela o nosso eu, o nosso egoísmo, as nossas paixões, os nossos desejos, todos eles morreram. Não somos nós que vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Essa é a verdade do Evangelho. Os vencedores dessa batalha são aqueles que vivem como Cristo viveu. E viver como Cristo, irmãos, é dar importância àquilo que Cristo deu importância. Viver como Cristo é valorizar aquilo que Ele valorizou. Cristo derramou o seu sangue, não por si mesmo, mas por outros. Cristo morreu e derramou o seu sangue pela obediência ao Pai e pela sua igreja, pelo seu povo. E que nós também, que nós também possamos carregar a nossa cruz em nome de Cristo e vivermos para a sua igreja, para o seu povo, até o dia em que esse Cristo vitorioso se encontrará conosco e nos entregará também a nossa coroa da glória, a coroa da nossa vitória. Vamos orar, irmãos.